Olá pessoal, neste vídeo a gente vai fazer a configuração do PHP Instam, que também é um linter que vai ajudar a gente no desenvolvimento do código do nosso projeto. Então, nos últimos vídeos a gente fez a instalação e configuração do PHP CS, né? E agora a gente vai fazer do PHP Instam. Então, o PHP CS, pessoal, ele se preocupa em manter um padrão de codificação no nosso projeto. E o PHP Instam vai nos ajudar a encontrar erros na nossa programação. Exemplos desses erros são chamadas de métodos ou variáveis não definidas, como por exemplo até aqui na página inicial, definições e tipos de retornos, entre outros mais. Aqui na página a gente pode acessar a documentação e a gente pode ver que tem a parte de como instalar, né, que a gente vai instalar já daqui a pouco, mas a gente tem regras de níveis de verificações do nosso, que pode ser aplicado pelo PHP Instam. E a gente vai chegar aqui até no level 6, que reporta até os esquecimentos de type hintings, né? Dos tipos de retornos ou tipos de parâmetros e atributos na nossa classe. Então a gente vai definir um como level 6, mas vocês podem também tentar experimentar level 7, 8 e 9, que ele vai ajudar aí nas operações e na escrita de código, principalmente ali para evitar alguns erros básicos, às vezes, como esquecer retorno de tipo ou fazer atribuições que não são possíveis de serem feitas, chamar variáveis ou métodos também que não existem. Então ele vai ajudar nós nesse ponto. Então vamos lá para o VS Code, né, para fazer a instalação. Então vou pegar aqui e copiar o comando do Composer para fazer a instalação. Então vamos lá, docker compose run -rm e aqui composer require -dev php Instam /php Instam. Então vai fazer a devida instalação da biblioteca. A gente já pode ver que ele incluiu aqui no require dev, né? Se é uma biblioteca também não vai para produção, né? Ele serve para o desenvolvimento. E agora a gente pode usar o comando docker compose run -rm compose, ou melhor, php .vendor bin php Instam para a gente executar. Mas antes de executar, pessoal, a gente vai configurar na nossa aplicação a configuração básica do PHP Instam através de um arquivo que a gente chama aqui de php instam.neon. E nesse arquivo a gente vai configurar que diretórios e o level de regras que ele deve usar. Então eu colei aqui a configuração, a gente vai usar o level 6 e os diretórios que ele vai analisar seriam o app, core, test, e o que ele vai excluir de um desses diretórios, né, vai ser as views, porque a gente não vai ter lógicas na view, então ele não precisa fazer análise das views. Então, por default aqui, o vendor e os demais diretórios, eles não vão ser analisados porque não estão incluídos nos paths de análise. Feito isso, a gente executa o PHP Instam e ele deu para nós aqui 34 erros na nossa aplicação. E a gente pode ver que a maioria deles é sobre os types hints, né? Ou os retornos não especificados. E a gente precisa melhorar todo esse código para ter esses retornos. Ó. Por exemplo, no nosso controller, a gente não define nenhum tipo de retorno. Vamos fazer essas correções para a gente ver como que fica a nova execução do PHP Instam. Então, vou começar aqui pelo Problems Controller. Vamos abrir ele. Deixa eu fechar aqui o terminal. E pode ver que ele reclamou que eu não tinha definido o tipo de retorno. Né? Quando o método não tem retorno, a gente diz que ele é void. Então a gente vai precisar definir em todos que o retorno é void. A menos que ele tenha um retorno, aí a gente especifica o tipo de retorno. No caso aqui também não tem retorno, aqui ele retorna uma string, né? Na verdade não, aqui ele também não tem retorno, né? Não define um retorno. Vou dizer que ele é um void. Na verdade até esse return aqui ele pode ser retirado, né? Ele não é necessário. O redirect também é void, não tem retorno.
E aqui o isJSONRequest é um boolean. Então a gente definiu aqui os tipos de retorno. Vamos executar novamente aqui o PHP-CS para ver o que ele vai reclamar exclusivo do app controllers problems controller. Vamos executar só para ele. App controllers problems controller.php. Aqui faltou um S, né? Além do S também, quando a gente vai especificar um arquivo só para ele executar, a gente tem que passar a opção Analyze para ele analisar esse arquivo. Então ainda ele encontrou 5 erros no nosso Problems Controllers, né? Erros relativos à codificação. Por exemplo, no render ele não diz que a gente não especificou tipos dos parâmetros. No caso aqui, a gente vai definir como string, view, né? E aqui é uma array. Então a gente vai definindo os tipos. Vamos executar só para ver se ele diminui. Agora de 5, ele foi para 4. Aqui o render JSON também precisa ser feito a mesma definição. String e array. Vamos executar novamente. Então aqui além, apesar de a gente definir o type array, né, o PHP Stan precisa saber que tipo é a chave e que tipo é o valor dessa array. E no nosso caso isso é genérico, mas a gente vai precisar especificar para os dois. No caso a chave é uma string, né, porque é o nome da variável, mas o tipo ele é genérico, pode ser qualquer tipo. Então como que a gente vai especificar isso? Isso daí a gente tem que fazer por um comentário. Definir o oba_param, a gente vai dizer que vai ser uma array, e o tipo dela vai ser uma string, e aqui o type vai ser mixed, quer dizer, pode ser qualquer coisa, vai ser misturado. E isso para quem? Para a variável data. Então, replicar isso para também aqui o render.json, que também ajuda a gente, que também usa a mesma ideia. E aí a gente vai fazer a análise dele, e agora a gente tem um erro no redirect, que o location não tem um tipo especificado. Então a gente vai colocar o tipo aqui, string. E aí a gente terminou as correções do problem. Então posso até fazer um commit aqui, git add ponto, git status, git commit -m fixed, ou melhor, setup php instan and fixes issues about problems, ou melhor, in problems controller. E aí a gente já tem um commit dessa primeira parte, mas a gente tem mais erros a serem verificados, e serem corrigidos relativos ao PHP Stan. Agora a gente tem 18 erros para corrigir.